Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente desvenda os segredos mais fascinantes da história. Já pensou que um vulcão na Islândia poderia ter sido o estopim de uma das maiores revoluções de todos os tempos? Pois é, hoje vamos falar sobre o dia em que Paris virou fumaça. E como esse evento mudou o mundo. E antes de mergulharmos nessa história incrível, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade como essa. Combinado então? Vamos lá. Imaginem a cena. Estamos em Paris, no ano de 1783. De repente, uma névoa estranha e densa cobre a cidade. Não é uma neblina comum. É algo sufocante, que arde os olhos e deixa um gosto de metal na boca. O céu fica com uma cor esquisita, acinzentada, e o sol mal consegue aparecer, parecendo um disco vermelho e apagado no horizonte. As pessoas entram em pânico. Muitos acham que é o apocalipse, o fim do mundo. O que estava acontecendo? A resposta estava a milhares de quilômetros de distância. Na Islândia, o culpado por todo esse caos era um vulcão chamado Laki. E a erupção do Laki não foi uma explosão qualquer, daquelas que a gente vê nos filmes. Foi um evento catastrófico que durou cerca de 8 meses, de junho de 1783 a fevereiro de 1784. Durante todo esse tempo, fissuras no chão cuspiram rios de lava que cobriram uma área imensa. Mas o pior não foi a lava. O verdadeiro vilão foram os gases. O Laki liberou uma quantidade colossal de gases tóxicos na atmosfera, principalmente dióxido de enxofre e flúor. Esses gases subiram para a estratosfera e, com a ajuda dos ventos, viajaram por todo o hemisfério norte. Quando chegaram à Europa, reagiram com a umidade do ar e formaram uma espécie de névoa ácida e seca, que ficou conhecida como a névoa de Laki, ou névoa seca. Essa névoa não só bloqueava a luz do sol, como também era venenosa. Na Islândia, a situação foi apocalíptica. A vegetação morreu por causa da chuva ácida, e cerca de metade do gado do país foi dizimada. Consequentemente, a fome matou quase um quarto da população islandesa. Foi um desastre de proporções bíblicas. Mas, e na França? Como essa névoa tóxica vinda da Islândia impactou Paris e o resto do país? Bom, o impacto foi brutal e teve consequências em cascata. Primeiro, a saúde da população. As pessoas começaram a sofrer com problemas respiratórios graves. Hospitais relataram um aumento no número de mortes por doenças pulmonares. A névoa era tão densa que, em alguns dias, era difícil enxergar a poucos metros de distância. A vida cotidiana foi completamente alterada. O medo e a superstição tomaram conta. Muitos acreditavam que era um castigo divino, enquanto outros procuravam explicações científicas. Mas ninguém sabia ao certo a origem do fenômeno. O impacto mais duradouro, no entanto, foi no clima. A névoa de Laki funcionou como um véu, bloqueando a luz solar e fazendo as temperaturas despencarem. O verão de 1783 foi extremamente frio e chuvoso em toda a Europa. Isso arruinou as colheitas. Os grãos apodreceram nos campos antes mesmo de serem colhidos. E se o verão foi ruim, o inverno que se seguiu foi um dos mais rigorosos já registrados. Rios e portos congelaram, dificultando o transporte de mercadorias. A neve cobriu o continente por meses. Na França, a falha nas colheitas foi desastrosa. O país já enfrentava problemas econômicos sérios, e a crise agrícola jogou mais lenha na fogueira. O preço dos alimentos, principalmente do pão, que era a base da alimentação da maioria da população, disparou. Filas enormes se formavam nas padarias, e muitas vezes, o pão acabava antes que todos pudessem comprar. A fome se espalhou pelas cidades e pelo campo. A miséria aumentou drasticamente, e com ela, o desespero e a raiva da população. Agora, vamos conectar os pontos. A França, nos anos que antecederam 1789, já era um barril de pólvora social. A sociedade era dividida em 3 estados, com o clero e a nobreza desfrutando de privilégios absurdos, enquanto o terceiro estado, que era a vasta maioria da população, pagava impostos altíssimos
e vivia em condições precárias. A monarquia absolutista de Luís XVI era vista como extravagante e desconectada da realidade do povo. A rainha Maria Antonieta, com seus gastos e suposta indiferença, era alvo de ódio popular, ou seja, o cenário já era tenso. E aí, chega o desastre climático causado pelo vulcão Laki. A fome e a miséria intensificadas pela erupção pioraram ainda mais a situação. O povo, já insatisfeito, começou a culpar o governo e a nobreza pela crise. A percepção era de que enquanto o povo passava fome, a corte vivia no luxo em Versalhes. A incapacidade do governo de resolver a crise alimentar, de controlar os preços e de ajudar os necessitados erodou completamente a confiança no poder. O ressentimento que já existia se transformou em ódio aberto. Historiadores como Benjamin Franklin, que estava em Paris na época como embaixador dos Estados Unidos, documentaram a névoa e suas consequências, sendo um dos primeiros a teorizar que a causa poderia ser vulcânica. Ele observou o inverno rigoroso e a crise que se seguiu. Décadas depois, análises de núcleos de gelo da Groenlândia confirmaram a escala massiva da erupção do Laki e sua conexão com a anomalia climática. A crise de 1783 não foi a única causa da Revolução Francesa. Claro, as ideias iluministas, a crise financeira do Estado e a estrutura social injusta foram os fatores principais. Mas o evento climático funcionou como um catalisador poderoso, um gatilho. Ele expôs a fragilidade do sistema e a incompetência da elite governante. A raiva gerada pela fome foi um dos motores que levaram as massas às ruas. Quando a Bastilha foi tomada, em 14 de julho de 1789, a memória da fome e do desespero dos anos anteriores ainda estava muito viva na mente do povo parisiense. É incrível pensar como um evento natural, ocorrido num lugar tão distante e isolado como a Islândia, pôde ter um impacto tão profundo e direto na história de um dos países mais poderosos da Europa, ajudando a desencadear uma revolução que mudaria o curso da história mundial. A natureza, com sua força imprevisível, interagiu com a sociedade, a política e a economia, criando uma tempestade perfeita. O dia em que Paris virou fumaça não foi apenas um fenômeno meteorológico bizarro. Foi um sinal, um aviso de que as estruturas de poder eram frágeis e que a paciência do povo tinha um limite. Aquele céu acinzentado e aquele ar tóxico foram um prelúdio de uma das maiores transformações sociais da história. Um vulcão na Islândia não derrubou a monarquia francesa sozinho, mas com certeza ajudou a acender o pavio da revolução. E essa é a história de hoje, pessoal. Uma prova de como tudo no nosso mundo está conectado, de maneiras que a gente nem imagina. O que vocês acharam? Já conheciam essa conexão entre o vulcão Laki e a Revolução Francesa? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu adoro ler a opinião de vocês. E não se esqueçam de dar aquele like, se curtiram o vídeo, compartilhar com os amigos que também amam história e, claro, se inscrever no canal para mais viagens incríveis pelo passado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.